Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos abordando muito a questão de bem e justiça. Eu coloquei até uma provocação na última aula, no último vídeo, na live, né? Sobre se eu ajudar alguém de rua, algum morador de rua, na questão de alimentação, por exemplo, eu estou fazendo justiça ou estou fazendo bem? Então, essa definição vai ficar cada vez, e essa é a nossa função assim, para ficar cada vez mais diferente, ou em alguns momentos delas poderem, o bem e a justiça, se colaborarem, ou seja, nós vamos fazer essa discussão e muitas vezes o bem e a justiça vai ter um relacionamento muito próximo e o outro e em outras ocasiões a gente vai ver uma divisão nessa questão, ok? Então nós vamos tentar definir, melhor dizendo, que é impossível esgotar o assunto, mas nós vamos definir aonde está a justiça, né? Como nós podemos trazer a justiça para aos nossos dias, ok? Então vocês vão acompanhar aí a apostila para a gente poder discorrer sobre esse assunto. Olha só, onde está a justiça? Frequentemente descrevemos os desequilíbrios e as desigualdades que nos cercam como exemplo de ausência de justiça. Isso está sendo de acordo com a imagem utilizada para simbolizar esta virtude, a de uma mulher com os olhos vendados, trazendo nas mãos uma balança e uma espada. Tal imagem decorre da mitologia grega, sendo utilizada para representar uma divindade feminina chamada Temis. Em Roma ela era conhecida como Justícia, né? Seus olhos vendados indicam a parcialidade das leis, ou seja, a igualdade na sua aplicação a qualquer indivíduo. Nós temos dentro da nossa Constituição de 1988, né, que uma cláusula pétrea, ou seja, aquela que não pode ser mudada, ela é inviolável, dizendo que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Nós temos, inclusive, até essa imagem lá no Supremo Tribunal Federal, né, simbolizando, só que ela é uma imagem da justiça, com os olhos vendados, só que ela está sentada, né? E aí é um grande símbolo de mostrar que é ou deveria ser, né, a justiça imparcial, não escolher o tipo de pessoa que vai julgar, vendo suas condições sociais, né, sua etnia. Então, é uma imagem muito forte. Mas a gente tem sempre muitas discussões, não só aqui no Brasil, como também em vários lugares do mundo, claro, onde a justiça é colocada em questão. Ok? Vamos lá? A balança representa a ideia de equilíbrio entre as ações e suas consequências. Já a espada, presente em algumas representações, simbolizava a força da justiça diante dos conflitos. A balança de Temis era formada por dois pratos suspensos, imagem que está na origem de expressões populares, como colocar os atos na balança ou pesar as consequências de uma ação. Ou seja, mostrando que tudo que você faz, você tem a liberdade de, como cidadão, de fazer o que você quiser, mas é claro que as suas ações terão consequências. E se essas ações infligir alguma lei, você será julgado dentro daquela lei estabelecida numa Constituição, em um determinado local. Então, ela não pode ser inventada. Ela tem que estar escrita. Aqui no Brasil nós temos a Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal, que nós, todos os cidadãos, devem ser julgados apenas no que consta nessa Carta Magna, que é a nossa Constituição. Ok? Já a espada, presente em algumas representações, simbolizava a força da justiça diante dos conflitos. Pois bem, a balança de Temis era formada por dois pratos suspensos, repetindo, né, que está na origem das expressões populares como colocar os atos na balança, ou seja, suas ações, né, ou pesar as consequências de uma ação. Coloca os seus atos e consequências. Então, os atos estariam no lado da balança e as consequências em outro. Então, iria pesá-lo para fazer a justiça.
Nessa leitura, a justiça corresponde ao equilíbrio, destacando a importância de se avaliar as ações praticadas e verificar o que deve ser feito para compensar suas consequências. Por outro lado, a simbologia de termos indica a necessidade, em situações de conflito, da intervenção de uma pessoa ou instituição que represente, organize e aplique a justiça. Muitas vezes, esse papel é exercido por árbitros e juízes ligados ao sistema judiciário. Ok? Vamos continuar. Ou seja, isso é uma definição de justiça, né? Da onde vem a palavra justiça. E nós temos aí nessa questão da justiça institucionalizada, são lugares onde nós recorremos ou somos notificados em questão de algum ato, de algumas ações que podem ocasionar uma certa infração dentro das leis estabelecidas de um determinado local. Ok? Então, olha só, muitas pessoas recorrem ao sistema judiciário a fim de solucionar situações de conflito. Em alguns casos, a solução depende da realização de um julgamento em um tribunal. Outros podem ser resolvidos por meio de procedimento denominado conciliação ou mediação de conflitos. Nesse caso, o mediador se coloca diante dos envolvidos no conflito, atuando como interventor do diálogo para ajudá-los a estabelecer um acordo. Ok, então esse acordo visa, em ambas as partes, em ambos os lados, estabelecer uma certa sintonia de resultados para que se faça justiça. Vale lembrar que a conciliação ou mediação é utilizada em situações de conflito e não de crimes, ok? Então tem a lei, então tem um conflito que pode ocasionar alguma separação de bens, ou seja, uma discussão de debate, de discussão, mas não de crimes, ok? Afinal, quando ocorre um crime, considera-se que uma das partes envolvidas oferece perigo à sociedade e, portanto, deve ser julgada pelos órgãos competentes que estabelecem punições e medidas para a ressocialização dessa pessoa. Nos julgamentos realizados em tribunais, cabe aos juízes o papel de restabelecer o equilíbrio e a justiça entre as duas partes em confronto. Geralmente, isso acontece em casos de crimes e transgressões à lei. Então, a gente tem que separar, né? Por exemplo, é diferente o juiz julgar um caso de, por exemplo, disputa de herança, ok? E roubo. Então, assim, são casos diferentes. Um se configura crime, o outro se configura um conflito. Ambos serão discutidos, serão julgados pelo juiz de acordo com o que rege a Constituição daquele país. Ok? Então, nós vamos ter uma justiça bem institucionalizada aqui no Brasil, certo? Então, nós vamos ter aí várias discussões sobre o que é a justiça, mas a justiça pode ser colocada apenas no tribunal? Não. Nós, cidadãos, não precisamos toda hora de uma mediação para fazer justiça, né? Nós, como nós estamos estudando dentro da filosofia, ela prega para cada ser humano fazer o bem para o outro. E assim ele se torna um cidadão, uma pessoa com moral. Então, não precisamos sempre estar sendo vigiado por um Estado ou sendo arbitrado dentro de um tribunal. Nós podemos, como cidadão, fazer o bem para a pessoa, não invadir a liberdade do outro, respeitar a liberdade de um grupo ou a liberdade individual, que tudo está previsto dentro da nossa Constituição. Ok? Pessoal, um exercício para vocês fazerem em casa e trazerem depois para as nossas lives. Imagine, olha só, com base nas informações apresentadas acerca de mediação de conflito, faça o que pede. Olha só, nos julgamentos, né, e nos tribunais, cabe aos juízes estabelecer o equilíbrio entre a justiça entre duas partes em confronto. Geralmente, isso acontece em caso de crime e transgressões à lei. E nós temos aí o segundo caso. O mediador ajuda a equilibrar a balança da justiça, buscando uma solução que beneficie as duas partes envolvidas em um conflito. Assim,
evita-se a necessidade do processo judicial para um caso de desentendimento que não envolve crime. É claro, dentro ainda nós temos um tribunal de pequenas causas, de conflito, que pode evitar que o caso, ou um conflito, uma discussão, chegue à justiça. Pode se resolver lá mesmo. E é claro, nós, mais uma vez ressaltando, não precisa toda hora um tribunal. Desde que se haja um acordo entre familiares, amigos sobre determinada coisa, nós, como cidadãos, baseado na nossa ética e moral, podemos chegar a um acordo, a uma denominação comum. Ok? Então, um exercício aí para a gente poder fazer. Imagine-se envolvido em um conflito em que um mediador representando a justiça colocasse na balança uma proposta de acordo. Imagine ainda mais. Seriam os seus sentimentos em relação ao conflito e a necessidade de ceder em alguns aspectos em prol de uma solução pacífica, mesmo discordando da outra parte envolvida. E B, considerando o que você imaginou no item anterior, reflita. Você compreende em um caso de conflito resolvido dessa forma? Ou seja, o fato de você ter que abrir mão de alguma coisa para que se chega a uma determinada conclusão, chega frustrado, você chega a se frustrar. Imagine você numa discussão entre amigos e você precisa mediar. Né? Então, como você faria essa mediação? Então, assim, você compreende que em caso de conflito resolvido dessa forma, a impressão de justiça entre os envolvidos pode não terminar? Ou seja, a discussão pode se prolongar? A outra aí, sabendo disso, você seria capaz de colaborar para o equilíbrio? E outra aí, você estaria disposto a ceder algo em prol da justiça mediada? Por exemplo, abrir mão de um direito ou mesmo de uma vantagem ou um privilégio? Então, isso é uma questão muito filosófica para a gente poder pensar sobre isso, né? Então, a gente vai trocar ideia dentro das nossas lives, né? Então, assim, troque ideias com os colegas sobre o que você pensou nas etapas A e B e lembre-se de explicar e justificar suas opiniões que a gente vai colocar logo depois dessa discussão. Então, imagine-se dentro de um conflito, você tendo que mediar. Você abriria a mão ou você pode simplesmente fazer parte desse conflito. Você abriria a mão de algo para se chegar a uma solução? Você abriria mão de algum privilégio? Depende, né? Então, vamos discutir essa questão, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Nos veremos nas nossas lives. Fiquem com Deus e até a próxima, ok? Tchau.